Olá, pessoal! Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Novamente, eu, Ingrid Pereira, irei realizar uma videoaula sobre o estudo do carbono. Nesta aula, a gente vai entender as principais propriedades deste átomo de carbono, que faz a gente ter uma área da química dedicada totalmente a estudar o carbono e os seus compostos. Primeiramente, vamos conversar um pouco sobre as características que o átomo do carbono possui. O carbono ele está localizado no grupo 14 da tabela periódica, ou, como antigamente chamado, família 4A. O carbono ele possui número atômico igual a 6. O carbono ele apresenta, então, 4 elétrons na camada de valência. E o carbono ele pode se ligar a várias classes de elementos químicos, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo e os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Esses são os principais átomos que a gente vai encontrar o carbono conectado a eles. O carbono ele é um átomo que é capaz de fazer ligações simples, duplas ou triplas. Aqui a gente tem um exemplo de um composto no qual o carbono só faz ligações simples, que é chamado de etano. Um outro composto no qual o carbono está realizando uma ligação dupla. E aqui um composto denominado etino, em que o carbono faz ligações triplas. O átomo de carbono, como a gente conhece ele atualmente, ele possui algumas particularidades, como a gente viu anteriormente. E este fato foi percebido no século XIX por Kekulé. E ele possibilitou uma melhor compreensão das estruturas das substâncias orgânicas. Assim, Kekulé ele fez os seguintes postulados. O primeiro postulado de Kekulé diz que o carbono é tetravalente. O que isso significa? Significa que o carbono é capaz de realizar 4 ligações covalentes. O segundo postulado mostra que o carbono tem 4 valências livres e que essas 4 valências do carbono elas são iguais entre si. Em um slide adiante eu vou falar um pouquinho desse postulado aqui mais especificamente. O carbono ele possui a brilhante capacidade de formar cadeias carbônicas. O que significa? Significa que o carbono é capaz de ligar a si mesmo de maneira muito extrema. Você vai encontrar cadeias carbônicas gigantes. E isso é uma propriedade muito importante do átomo de carbono e que faz com que a química orgânica seja tão importante nos dias atuais. Como eu falei anteriormente, o carbono é tetravalente. Logo, a gente sempre vai encontrar o carbono fazendo 4 ligações. Nunca mais do que isso. Você nunca vai ver um carbono com 5 ligações. Você sempre vai ver um carbono com 4 ligações. Nunca menos que 4 e nunca mais que 4. Sempre 4. O carbono, como eu disse anteriormente no slide 5, ele apresenta 4 valências livres. Ou seja, as suas valências são iguais entre si. Mas o que isso significa? Por exemplo, quando eu tenho um composto de fórmula molecular C3, CH3, significa que não importa onde o Cl está conectado, é sempre o mesmo composto. Então, esses 4 formas diferentes de representar aqui está representando o mesmo composto químico. Então, isso significa que tanto faz na onde o cloro vai ligar, porque as valências do carbono são iguais. Aqui nesse slide, a gente tem as 3 hibridizações que o carbono pode fazer, que é sp3, sp2 e sp. A hibridização, o carbono, ele é classificado como hibridizado sp3 quando ele só realiza ligações simples. Quando ele tem uma ligação dupla, como neste exemplo, ele tem a classificação de hibridização sp2. Se ele realizar uma ligação simples e uma ligação tripla, ele tem a classificação de hibridização sp. E ele também é hibridizado sp se ele possuir 2 ligações duplas. Então, esse aqui é um quadro bem autoexplicativo, no qual a gente tem
as 3 hibridizações que o carbono pode realizar. O carbono ele pode ser classificado quanto ao tipo de ligação que ele realiza e quanto ao número de átomos de carbono ligados diretamente ao carbono. Primeiramente, vamos classificar o carbono quanto ao tipo de ligação. Ele pode ser saturado ou insaturado. Um carbono é dito saturado quando ele realiza somente ligações simples. Essas ligações simples é normalmente chamada de ligação sigma. E insaturado é quando o carbono apresenta pelo menos uma ligação dupla ou uma tripla entre carbonos. Então, ele é insaturado quando ele tem dupla ou tripla ligação. E saturado quando possui apenas ligações simples. E o carbono ele pode ser classificado quanto ao número de carbonos ligados diretamente a ele, em primário, secundário, terciário e quaternário. Um carbono é dito primário quando ele é ligado a um ou a nenhum outro átomo de carbono. Secundário, quando ele é ligado a 2 outros átomos de carbono. Terciários, a 3 outros átomos de carbono. E quaternário, quando ele é ligado a 4 átomos de carbono. Aqui a gente tem um desenho bem autoexplicativo, no qual aqui a gente tem os carbonos laranjas são primários, porque eles só estão ligados a um átomo de carbono. Ó, esse aqui está ligado a um, esse a um apenas, esse a um apenas, esse a um apenas. O verde aqui é secundário, porque está ligado a 2 átomos de carbono. Esse aqui é terciário, esse vermelhinho, porque está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. E esse é quaternário, porque está ligado a 4. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, aqui a gente tem as classificações do carbono quanto ao número de carbonos ligado ao carbono. E essa foi a nossa videoaula de hoje sobre o estudo do carbono. Espero que essa aula tenha ajudado e auxiliado o estudo de vocês. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui e até a próxima. E não esqueça de curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. E não se esqueça de me ajudar se inscrevendo no canal e ativando os sininhos das notificações. Muito obrigada, até a próxima!